Então, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de educação cristã dentro dos nossos estudos em teologia. Estamos vendo aí a evolução do cristianismo, a evolução histórica do cristianismo, como ele se propagou, e com essa propagação do cristianismo também a modificação que ele exerceu, sobre a história do mundo. Temos aí a evolução da educação cristã, como você pode ver que começando na era apostólica, ela tinha um caráter muito mais informal e muito mais familiar, estava centrada principalmente no evangelismo, no discipulado, mas ela partindo daí alcançou uma expressão muito maior, quando, por exemplo, na época que discutimos já da patrística, a igreja começa a crescer e formar uma grande instituição. Então ela passa a ter a necessidade de dar resposta a alguns ataques que estavam sendo voltados contra a doutrina, contra alguns que estavam tentando invadir o mundo cristão e colocar heresias, impetrar ensinos distorcidos em relação à verdade sagrada, inserir alguns elementos estranhos à própria fé cristã. E assim surge a necessidade de dar resposta a esses desafios. Então surge a patrística no sentido mais voltado para a apologética, e também surge um outro grupo de estudiosos que vai absorver a cultura da época, vai fazer uma releitura sobre essa cultura a partir da ótica cristã e vai então passar a dar um posicionamento cristão sobre essas diversas filosofias e sobre diversos campos do saber na época. Então temos aí o surgimento da didascália na Alexandria, que hoje atual Egito. E havia uma comunidade cristã muito importante aí, que interagia muito com as escolas de pensadores da época, tanto no campo da oratória, no campo da filosofia, das ciências que haviam na época. Então você vê o ensino cristão agora se diversificando e se tornando cada vez mais complexo. E caminhando aí, nós fomos até a época de Agostinho de Hipona, um grande pensador, que faz a fusão, essa transição da época da patrística, e pode ser inserido também dentre os grandes pensadores da escolástica. A escolástica, um movimento mais ligado às grandes universidades, o surgimento delas, esse pensamento mais diversificado, esse pensamento mais universal, e principalmente uma cosmovisão cristã em relação a essas manifestações que surgiram na época. Então temos aí Agostinho que faz essa transição, mas antes disso é interessante ressaltar um determinado período dentro da história mundial e também o cristianismo interagindo aí com essa situação, no qual nós podemos perceber que mesmo com algumas características diferenciadas, mesmo com algumas características peculiares, este período também é extremamente relevante, o período do monasticismo, que é o que nós queremos ver agora. Então alguém pode até ter alguns podem até lançar uma visão um tanto distorcida, um tanto reducionista sobre essa questão do monasticismo, mas é importante nós irmos às fontes aí para perceber qual o grau de importância, qual o impacto que teve o monasticismo para essa determinada época da história, no qual nós vemos o Império Romano caindo diante de invasões bárbaras, o mundo europeu mergulhado, imerso numa convulsão devido à manifestação de muitos povos que conseguiram derrubar a grande barreira do Império Romano, que era pacificador desses povos, e agora estão disputando entre si por garantir o seu espaço. Então temos aí uma difusão de povos que estão brigando entre si, guerreando, e a Europa assim entra num sentido cultural, num retrocesso, em virtude dessas guerras intensas que há entre os povos, essa invasão de povos ao território europeu, queda do Império Romano, que era uma instituição forte, uma instituição pacificadora, a Pax Romana, que pacificava os povos mesmo, submetendo-os à égide romana, mas de certa forma mantinha uma paz e uma ordem. Agora, subvertendo-se isso, temos uma convulsão desses povos, que futuramente que eles darão origem às futuras nações europeias, os estados europeus. Então temos estados modernos europeus tendo seu início a partir dessa convulsão de povos bárbaros que derrubaram esse Império Romano e agora estão disputando poder, disputando espaço aí no território europeu.
E interagindo com essa situação tanto confusa, tanto caótica, está uma instituição que se manteve forte e que é secular, tá ok? E é herdeira do conhecimento que havia dentro do Império Romano, a filosofia grega, né, o helenismo que estava dentro do Império Romano, então os filósofos, ok? O conhecimento jurídico, o conhecimento de Estado, o conhecimento das ciências arcaicas, né, da época, e que sendo herdeiro de todo esse grande vulto cultural, né, sendo herdeira aí de todo esse grande depósito cultural da antiguidade, também tem a sua própria cultura particular, né, cristã, construída a partir desse texto sagrado, texto bíblico, e os diversos pensadores que já se manifestaram e que continuam se manifestando em relação a esse texto bíblico. Então temos aí a igreja cristã, tanto sendo herdeira da sua própria cultura, sua cultura cristã, né, a Bíblia Sagrada, os seus pensadores, os seus teólogos, os seus filósofos, inclusive, né? Existe agora uma filosofia cristã, e sendo também mantenedora, né, sendo também aquela que vai preservar essa cultura da antiguidade e vai então poder comunicar, fazer a ponte entre esse conhecimento da antiguidade, né, que poderia ter desaparecido juntamente com o Império Romano, será então a ponte de comunicação para levar esta cultura a esses povos bárbaros. Então temos a situação na qual Roma do Ocidente se enfraqueceu muito diante dessas invasões. Agora vai haver o surgimento de uma Roma no Oriente, né, na antiga Bizâncio, agora como Constantinopla, tá ok? Então Constantino irá fundar o Estado, né, romano no Oriente, com essa cidade de Constantinopla. É o Império Bizantino, né, o Império Bizantino, que será então Roma do Oriente. E no Ocidente a Igreja permanecerá então como mantenedora desta cultura, né? Então essa cultura será preservada aí dentro do Ocidente, né, da Europa Ocidental, por meio da instituição da Igreja, que será propagadora dessa cultura aí entre esses povos bárbaros, né? Esses povos que estão nessa constante disputa, mas que serão então cristianizados e também serão atingidos não somente pela mensagem da cristianização, mas também serão favorecidos com a comunicação de uma cultura secular, uma cultura muito antiga, uma cultura muito desenvolvida, uma cultura muito avançada, né, que vai premiar eles com conhecimentos muito úteis, né, com a formação do Estado, com a formação religiosa e até com uma formação linguística, porque muitas das vezes esses povos são ágrafos, né? Eles tendo suas línguas, né, seus dialetos, não têm muitas vezes uma escrita. E a igreja, comunicando essa cultura, também comunicará o latim, por exemplo, né? Fornecerá então essa base textual sobre a qual serão então construídos, né, esses idiomas, né, os idiomas que vão compor esse mundo ocidental. Temos aí, por exemplo, 6 idiomas, todos aparentados, né, com origem no latim. Então temos aí o português, o espanhol, o francês, tá ok? O italiano, o romeno, tá certo? E temos aí as línguas anglo-saxônicas também que vão utilizar-se dessa base textual, né, das letras, né, em latim, colocando sobre elas então a sua própria língua, seu próprio dialeto. Então pelo menos 5 idiomas são aparentados entre si, tendo origem no latim, e outras línguas mais que vão utilizar pelo menos desses textos, dessa base gramatical, né, do latim, vão colocar o seu dialeto sobre ele. Só como exemplo aí de como essa difusão dessa cultura, né, esse grande arcabouço cultural vai lapidar desses povos bárbaros então as futuras nações europeias. Então dentro desse movimento temos aí a importante instituição chamada mosteiro. Então os mosteiros, eles sendo espalhados aí dentre esses povos bárbaros, né, trabalhando a questão do evangelismo, também trabalharão essa questão da promoção da cultura entre esses povos. Por isso que eu quero trazer aqui algumas leituras, e essa aula eu quero trazer bastante contribuições. Eu quero trazer contribuição aqui do Dicionário de História do Mundo, tá? Falamos aqui sobre os mosteiros,
de modo geral e também especificamente os mosteiros dentro do cristianismo. Quero falar sobre história, quero trazer a contribuição de História do Cristianismo ao Alcance de Todos, de Bruce L. Shelley, e quero trazer contribuição da Enciclopédia do Protestantismo. Enciclopédia do Protestantismo, tá ok? De Pierre Giesel. Então, primeiramente, o livro aqui, Dicionário de História do Mundo, vamos fazer a leitura a partir da página 519. E aí, em tela, já temos aí, para colaborar com a explicação que eu trouxe, o primeiro mapa, né, o que está ao alto aí, as nações europeias que foram surgindo através desses povos bárbaros, né? Então temos aí suevos, visigodos, francos, bretões, anglo-saxões, saxões, burgúndios, ostrogodos, tá ok? O Império Romano do Oriente, conforme eu já falei, né, fundada aí capital Constantinopla, longobardos, eslavos, vândalos, todos povos que disputaram entre si o poder, né, e a influência sobre a maior parte de região, né, possível, e nessa guerra trouxeram uma convulsão social, um retrocesso na questão cultural, mas por outro lado, derrubando o Império Romano, encontraram espaço, né, abriram espaço para si, e sendo influenciados pelo cristianismo, que lhes comunicou esta cultura, puderam então se desenvolver e dar origem então às nações modernas da atualidade. E o mapa abaixo temos aí desenvolvimento, avanço do cristianismo, né, ao longo desses povos, e mais abaixo a questão dos mosteiros, só para exemplificar a distribuição dos mosteiros entre essas terras, né, que pôde promover então essa cultura. No caso, os mosteiros ligados à ordem de Cluny, tá certo? A ordem de Cluny. Então, antes de 1000, ok? Os de azul foram fundados antes do ano 1000. Os que estão com o roxo foram fundados entre 1000 e 1050. E os que estão em vermelho foram fundados entre 1050 e 1110. Nós temos aí como eles foram se expandindo. Foram fundando mosteiros ao longo dessas terras, e cada mosteiro desse preservava a cultura, no sentido de que faziam cópias dos livros, eram detentores de livros de filosofia, mesmo que as suas cópias fossem muitas das vezes bem distanciadas já dos originais, ok? Então muitas das vezes eram comentários sobre aqueles autores, comentários sobre Aristóteles, comentários sobre Platão, sobre os pré-socráticos, né? Então temos aí diversos filósofos, Cícero, Sêneca, Tácito, né? Diversas obras aí da cultura grega, da cultura romana, e muitas das vezes distantes, né? Distanciadas do original já, e muitas vezes comentários sobre elas, mas era sim, né, um grande arcabouço cultural que foi fornecido num primeiro momento para formar a base dessas culturas, com o desenvolvimento posterior, na época da escolástica, com a fundação das universidades, contato com outras culturas que não haviam passado por essas convulsões sociais, estavam estáveis, né? Estavam por isso mais avançados, por causa dessa estabilidade que gozavam, e puderam então contribuir para um avanço, né? Um desenvolvimento, uma melhoria desta cultura europeia, né? O desenvolvimento desta cultura aí desses povos, antigamente povos que estavam mergulhados aí nessas intensas guerras, intensas disputas, tá ok? Veja só, então vamos fazer a leitura aqui, Dicionário de História do Mundo, página 519, 520, que vai nos dizer o seguinte. Continuando, a leitura aqui na página, a partir da página 519, diz o seguinte, o verbete mosteiro. Uma comunidade de monges que vivem de oração e trabalho em locais isolados e muitas das vezes remotos. Essas comunidades que se destinavam a promover a prática comum individual de ascetismo são comuns à maioria das religiões. Buda fundou uma ordem monástica, Sangha, e um código de disciplina que ainda está em uso e foi difundido por missionários em toda a Ásia. No hinduísmo, o monasticismo assume a forma do ashrams, ou retiros, onde a influência de um guru ou homem santo e as práticas como a yoga são importantes. O islamismo não desenvolveu completamente uma organização monástica até que os sufis criaram as irmandades Rifaite e Malalawite no século XII. Embora o monasticismo não faça parte da corrente principal do judaísmo, os essênios, uma seita messiânica do século II a.C., fundaram uma comunidade remota no Mar Morto. Então, nós vemos
movimento que é típico entre essa iniciativa para a fundação dos monastérios é a busca primeiro por um isolamento, em virtude de uma purificação espiritual, mas muitas das vezes o que acontece na prática é que quando essa comunidade funda esse mosteiro, mesmo que buscando um isolamento, em volta dela passa a desenvolver-se uma comunidade, e muitas das vezes essa comunidade é influenciada, está na órbita aí desse mosteiro. Então o mosteiro acaba sendo detentor da cultura da época, o que aconteceu no caso aqui dos monastérios em relação à cultura europeia, então são detentores dessa cultura da antiguidade. Eles copiam os textos, eles estudam os textos, eles traduzem os textos, ok? E são então os primeiros propagadores do conhecimento cultural, do conhecimento mais avançado, os primeiros difusores desse conhecimento entre esses povos. Mesmo que num primeiro momento a intenção seja se afastar, seja se isolar, mas acaba que tendo um efeito inverso, uma vez que a comunidade que nasce em volta desses monastérios acabam sendo fortemente influenciadas e beneficiadas pela cultura que eles detêm. Então temos, por exemplo, os essênios em relação ao Mar Morto. Então tinha toda uma questão apocalíptica, uma questão que os levava a crer que a comunidade ligada à cidade de Jerusalém e até ligada ao templo havia se corrompido, e assim eles vão para o deserto em busca de purificação. Inclusive eles têm diversos rituais de purificação, e eles empreendem trabalho muito assíduo de cópia dos textos originais, ok? Dos textos que lhe foram legados, cópias fiéis aos originais. Então eles vão mantendo essa fidelidade, essa cópia, em relação a esses textos, e produzindo outras literaturas como cânticos, como pensamentos, como filosofias, como comentários a esses textos, e vão se preservando essas suas práticas na crença da vinda iminente do Messias, que o Messias rapidamente viria. Então eles estariam prontos para a vinda do Messias. Mesmo que essa iniciativa tenha levado eles a um isolamento, não foi por isso que eles deixaram de contribuir fortemente para a sociedade, uma vez que os textos que eles preservaram e que esconderam, no final já da sua história, quando o Roma invadiu a Palestina para tirar os judeus e todos aqueles que estivessem ligados aos judeus da Palestina, punidos por causa das revoltas que eles haviam empreendido contra o Império. Os essênios são rudemente atingidos também por essas investidas militares de Roma, acabaram desaparecendo na história, mas o seu legado ficou, porque foram descobertos então os manuscritos do Mar Morto, que são um dos maiores achados arqueológicos no sentido da arqueologia voltada para os textos, a questão dos textos sagrados, os textos de modo geral. Então foi um dos grandes achados dos últimos tempos. Então temos aí um presente dado, desde época tão recuada na história, pelo menos aí antes de Cristo, eles estavam já desde o advento do Senhor Jesus Cristo vivendo nessa situação de isolamento, e preservaram esses textos, guardando-os, escondendo-os em cavernas, que depois vieram a ser encontradas. Se eu não me engano, por volta de 1946 ou 48, uma coisa assim, que um beduíno estava procurando uma das suas cabras por ali, atirando pedras nas cavernas para ver se conseguia localizar onde ela tinha se escondido, e acaba atingindo um vaso. E ao ouvir esse vaso se quebrando, ele vai até o local e percebe que lá tinham vasos que continham textos, que continham diversos tipos de objetos, que ele chama então pessoas para avaliar melhor aquilo, e descobre-se então os manuscritos do Mar Morto, tá ok? Então temos aí que mesmo eles buscando esse isolamento, não é por isso que eles deixam de contribuir também de uma forma muito importante para a sociedade que acaba tendo algum tipo de contato com eles. O monastério de modo geral. E agora, o monasticismo cristão se desenvolveu das comunidades eremitas fundadas no século III por homens que fugiam da perseguição romana para os desertos egípcios e sírios, onde buscavam união com Deus. Então, a primeira iniciativa nas terras africanas, no Egito, e nas terras asiáticas aí da Síria. Então, onde teve início desse movimento de monasticismo.
século III ainda da era cristã. Então ele inicia nessa época, mas ele vai ser bem mais relevante pouco tempo depois, né? Nós temos aí, por exemplo, São Bento, né, em 534, época que eles já começam a ser bastante relevantes aí. E depois disso, com a queda do Império Romano, né, com as convulsões sociais da época dos bárbaros, então eles vão desempenhar um papel muito relevante. Onde buscavam união com Deus, embora Santo Antônio, 251 a 356 da era cristã, seja normalmente considerado o fundador do monasticismo cristão, foi São Pacômio, 292 a 346, quem fundou a primeira comunidade organizada em Tabenice, no Egito. O monasticismo então espalhou-se rapidamente na Europa Oriental por meio da regra de São Basílio. Então Basílio, que era dos pais gregos, tá ok? Então ele foi muito influente, né, nessa ala, né, do cristianismo. O cristianismo que se desenvolveu ali tanto nas comunidades egípcias, na comunidade do Oriente Médio, na comunidade grega, tá ok? Então temos aí São Basílio Magno sendo o fundador então desta regra de conduta para esses monastérios dessa região, 330 a 379. A primeira regra monástica cristã conhecida e na Europa Ocidental por meio da regra de São Benedito de Núrcia, tá? Então a primeira conhecida de São Basílio. E para a Europa Ocidental temos a regra de São Benedito de Núrcia, 480 a 550 já da era cristã, então bem mais avançado e próximo já da questão da queda do Império Romano. Na Igreja Católica Romana, no entanto, há inúmeras ordens cujos membros são muitas vezes obrigados a votos de pobreza, oração e meditação. As comunidades têm tanto funções espirituais como práticas, como a educação e o trabalho social. Veja aí, né, a participação intensa deles no sentido de comunicar esses saberes aí para a sociedade na qual estão inseridos. A partir do século X, a Ordem Beneditina de Cluny, na França, fundada em 909, construiu uma série de casas-filhas, né, casas ligadas, né, à sede, que se estenderam por toda a Europa, todos sob o controle direto do poderoso abade de Cluny. Os cistercienses, fundados em 1098, também construíram mosteiros na Europa e na Inglaterra, apesar de essas fundações gozarem de uma posição semi-autônoma e somente serem sujeitas à influência direta do abade de Cisteaux no concílio anual. A ordem de Cister segue a regra beneditina reformada. Os cistercienses de estrita observância, os chamados trapistas, formam a maior ordem contemplativa. Outras ordens foram os cartusianos, fundados em 1908, os premonstratenses, 1120, os gibelinos, 1131, a ordem dominicana, fundada por São Domingos em 1220, e a ordem franciscana, fundada por São Francisco de Assis em 1209. Eram originalmente ordens de frades mendicantes que viviam da caridade, mas hoje a maioria de seus membros está baseada em casas comunitárias, tá ok? Então, as diversas ordens que foram se seguindo, foram sendo fundadas, e depois, conforme está em tela, 3 ordens ligadas aí aos movimentos das cruzadas: os hospitalários, os templários e os teutônicos. Ok? Então, os hospitalários, né, o nome já sugere, ligados a essa questão do atendimento aos peregrinos. Os templários, ligados aí à proteção dos peregrinos nos caminhos, né, para chegar até no sua trajeto de peregrinação até a Terra Santa. E os teutônicos, que estão ligados aí aos germanos, né, as cruzadas aí empreendidas pelos germanos. Veja só. O monasticismo na comunidade anglicana, que é, digamos assim, uma versão do catolicismo, só que depois que Henrique, né, o rei inglês, dividiu a igreja da Inglaterra, apartando-a da autoridade romana, né, apartando da autoridade papal. Então fica como que uma estrutura muito semelhante à igreja católica, mas independente do Papa, certo? Na Inglaterra. Então surge então o anglicanismo.
Depois vai ter algumas modificações, mas basicamente, tá ok? Advindo então dessa querela, né, entre o rei e o papa, né? O rei querendo então que fosse aprovado seu divórcio e o papa não cedendo a essa iniciativa. Então, com essa querela aí surge essa divisão. Então essa questão do monasticismo na comunidade anglicana se tornou mais proeminente a partir do movimento anglo-católico do século XIX, com a refundação de algumas antigas ordens e a criação de outras, tal como a Comunidade da Ressurreição, fundada em 1892, a Comunidade Ecumênica Taizé, na França, fundada em 1940, é a mais conhecida ordem protestante. Então existe um monasticismo de versão protestante também, essa comunidade Taizé, que é de origem anglicana. Embora o monasticismo cristão esteja declinando na Europa, está se expandindo no mundo em desenvolvimento, onde desempenhou um importante papel no fornecimento de educação e outros serviços de bem-estar social. Então veja que há sempre uma ligação entre esse trabalho, né, exercido aí por essas comunidades monásticas, tá ok? Existe sim uma busca por isolamento no sentido de se apartar do cotidiano geral da sociedade, né? Buscando uma purificação espiritual, mas esse isolamento ele não impede que esses grupos, né, que estão vivendo dentro dessa comunidade influenciem e contribuam de modo geral para a sociedade que está em volta deles, né? A partir desse conhecimento que eles detêm, essa maneira de viver, né? Trabalho, estudo, a oração, a contemplação, eles buscam sempre contribuir de alguma maneira com essa comunidade que está em volta. E isso já desde o princípio, né? Vemos aí essas comunidades, né? Desde muito cedo na história, elas interferiram, participaram, contribuíram, né? Tornaram então, num primeiro momento, popularizaram, difundiram esse conhecimento, né? Preservaram e difundiram esse conhecimento no primeiro momento. Depois, esse trabalho sendo feito de uma forma mais ampla pelas instituições, as universidades, que depois vão ser instituições completamente independentes, né? Vão se emancipar da autoridade da igreja, da autoridade da autoridade de forma geral, né? Do papa, dos abades, né? Ou até do monarca, né? E vão ser instituições independentes e vão universalizar o conhecimento, né? Abrangendo aí seu campo de estudo sobre todas as áreas do conhecimento humano. Mas no primeiro momento o início está aqui, o início está dentro desses movimentos aí ligados aos monastérios, né? Ao monasticismo. Então temos em tela aí a questão, o clero secular ou regular, né? Com relação a secular, voltados para atividades em sociedade, tá? Atuação, né? Um tipo de atuação do clero. Outra questão regular, aqueles que vivem em solidão e seguem uma regra. Então temos um clero participando da vida secular, né? Ou então um clero regular sendo totalmente dedicado a essa questão ligada à fé, à religião, à prática contemplativa. Servir a Deus em ascese e contemplação, silêncio, clausura, desprendimento material e a questão das regras. É onde entra a questão das regras, né, que foram difundidas, regra de Basílio, né? A regra seguida em Cluny, a regra, conforme ele indicou, eu me esqueci aqui o nome, Benedito de Núcia, isso, regra de Benedito de Núcia, que vai então dirigir a maneira, né, de ação desse monge em relação à sua vida dentro do monastério, o trabalho, a oração, a forma como ele se dedica a esse estudo, né, o que ele vai estudar, como ele vai atuar, qual será o seu papel preponderante aí dentro do monastério, tá ok? Então temos aí toda essa vida regrada, essa vida bem ordenada. Regra de São Bento de 534 depois de Cristo, tá ok? Ora e trabalha. Ordem beneditina, evangelização na zona rural. Então eles vão entrando, né, no interior dessas tribos, né, no interior desses povos, e vão então contribuindo para que o avanço chegue até regiões muito remotas, né? Contribuindo para que a cultura chegue até essas regiões muito isoladas. Então a aristocracia, a primeira aristocracia desses grandes povos vai depender intensamente do conhecimento que é detido por esses monges aí dentro desses monastérios, tá ok? Então a primeira aristocracia
desses povos bárbaros vai ser formada a partir do conhecimento que é difundido a partir desses monastérios. Outras ordens monásticas, a de cluny, cistercienses e mendicantes. Dos mendicantes temos abaixo aí essas ordens: franciscanos, dominicanos, e depois as ligadas às cruzadas, hospitalários, templários e teutônicos, tá ok? A reforma de Cluny já havia caído em decadência por volta do século XI, com a vida monástica novamente caindo nos problemas de sempre. Novas ordens foram criadas em busca de uma renovação do estilo de vida dos claustros. As ordens criadas nesse período foram ordens cistercienses, franciscanos, dominicanos, cavaleiros hospitalários, templários e teutônicos. Então, temos aí basicamente essa questão dessas ordens monásticas que foram muito importantes aí nesse desenvolvimento, nessa fase, nesse aspecto do desenvolvimento do cristianismo e a sua interação com o mundo ocidental. Então, o mundo ocidental deve, né, a essa estrutura para a sua formação, o Estado de Direito, né, ou a formação do entendimento, né, do Estado, né, os Estados nacionais, a questão do conhecimento, né, desses grandes autores da antiguidade, e depois, né, a inserção de outros pensadores que também vão compor um quadro muito mais amplo. Educação no período monástico. Primeiro temos aqui, no período na gradual decadência interna do Império Romano, o monasticismo exerceu um forte apelo para muitos que prontamente renunciaram à sociedade em favor do claustro. Então, o primeiro movimento, o movimento de um isolamento em função de uma busca por maior espiritualidade, né, uma busca por maior ascese, né, contemplação. Mas não somente isso, porque uma vez que a pessoa está estável, né, na sua busca, né, pela sua ascensão espiritual, e está se dedicando ao trabalho, ao estudo de uma forma muito intensa, ele vai ser também forte atuante na sociedade que se desenvolve em volta desses monastérios. Esse movimento tem suas origens no século IV, quando leigos em número cada vez maior começaram a se retirar, abandonando a vida em sociedade. Ao final do século VI, o monasticismo já tinha profundas raízes tanto na igreja ocidental quanto na oriental. Os pais gregos, né, Basílio Magno, os pais ocidentais, né, temos aí Bento de Núcia, por exemplo, e outros, né, que vão depois contribuir com outras regras. Então, continuando, veja, as causas do monasticismo. A doutrina dualista entre a carne e o espírito. Então, isso é muito acentuado, né? Essa questão no desprezo, né, por aquilo que está ligado à vida, à carne, né, nesse sentido, e uma supervalorização da questão ascética, da questão ligada ao espírito. Então, tem essa ênfase nessa questão espiritual. Então, aqueles que se dedicam a essa vida monástica estão rejeitando os prazeres do mundo em busca de uma sede espiritual. Por isso as regras. Então, as regras para conduzir toda a sua conduta. Claro que para algumas pessoas isso é um completo absurdo, mas para aqueles que se dedicaram a isso, né, que acreditaram de fato, né, nesse tipo de vida, nessa forma de vida, houve sim o alcance de um desenvolvimento muito profundo. Então, foram grandes homens que contribuíram fortemente para a sociedade e produziram obras muito importantes, muito relevantes. Então, a sociedade deve sim a esses que se dedicaram a esse movimento monástico. Os pais da igreja primitiva, como Orígenes, Cipriano, Tertuliano, Jerônimo, que nos legou a Vulgata Latina, viam o celibato como a interpretação correta de passagem de 1 de Coríntios 7. Paulo ali, a grande problemática aqui, né? Paulo dá um conselho. É um conselho ligado a um momento histórico. Então, devido às intensas perseguições, aqueles que não quisessem se casar, isso seria favorável, em virtude do momento histórico. Agora, o grande problema é que se fez disso uma obrigação, se fez disso uma regra, um ideal, ok? Enquanto aquilo é uma exceção, fez-se disso um ideal. E aí temos a inversão nesse sentido. Então, se impõe esse celibato como a vida ideal, ok? Sendo que, na verdade, biblicamente falando, nós temos muito mais sustentação bíblica para a vida em família do que para a questão do celibato, sendo o celibato uma exceção. Principalmente uma exceção em virtude de uma situação histórica, que era as intensas perseguições pelas quais a igreja passava. Determinadas tendências psicológicas fortaleceram o desejo por uma vida monástica. A experiência monástica mais incisiva, porém, foi realizada por Bento de Núcia,
480 a 547, fundou um mosteiro no Monte Cassino. Busca a imagem na internet, que é maravilhoso, é muito lindo, extraordinário assim, o local onde eles construíram este mosteiro. Cada mosteiro devia ser autossuficiente e cada monge era submetido a uma intensa vida de ascese, ao princípio do ora e trabalha, né? Ora et labora, que contribuía ao trabalho manual, que atribuía a um trabalho manual um papel crucial, 7 horas por dia na formação individual e na vida da comunidade. Aí você contrasta com as primeiras aulas que eu dei em educação cristã e com o ideal que se tinha de vida, né, para os gregos, por exemplo, os atenienses, que reputavam a atividade manual como algo de segunda categoria, né, como algo inferior. Temos aí um contraste, né, entre a educação monástica, né, que valorizava a questão do trabalho manual e dividia o tempo, tá ok? Entre trabalho manual, estudo e oração, e aquela cultura que valorizava mais a questão da filosofia, política, né, da discussão, e no caso da educação ateniense também o ginásio, atividades físicas, mas não atividade de trabalho manual, e sim atividades físicas esportivas, né? Então tinha a questão do louvor, a prática esportiva. Aqui temos também o monasticismo beneditino, temos Cluny e cistercenses, né? Cistercenses. Bernardo de Claraval está ligado aí a esse movimento. E as novas ordens do século XIII, os franciscanos, Francisco de Assis, né? 1181 a 1226. Então ele abraçou esse ideal de pregar o evangelho e esse ideal de pobreza também, né? Antes dele teve Pedro Valdo, só que Pedro Valdo foi como que rejeitado, né, pelas lideranças da época. Ele, mesmo com essa rejeição, ele continuou a sua pregação, então pregava a Bíblia Sagrada, né, ensinava, né, diretamente a Bíblia Sagrada e não os teólogos, tá, ok? Só que a igreja se voltou contra essa atitude dele, então ele pregava muitas das vezes, atacava, né, a igreja de certa maneira, né, atacava alguns vícios que ele via alguns representantes da igreja. Então a igreja deu as costas a Pedro Valdo. E depois de Pedro Valdo veio, né, o chamado Francisco de Assis. E quando Francisco veio, como a igreja abraçou, né, deu algum espaço ao Francisco de Assis como que em resposta aos valdenses. Então já haviam os valdenses já tinham tentado essa iniciativa. Uma vez que a igreja rejeitou a proposta de Pedro Valdo, mas mesmo assim ele pregando se constituiu até numa ameaça para a igreja, porque eles cresceram, se multiplicaram, ganharam muita força, e depois quando estourou a reforma, tá certo, com Lutero, né, depois Zwinglio, depois Calvino, os valdenses já estavam fortes, né? John Hus tentou a reforma, não conseguiu, foi morto, mas a mensagem dele causou um grande tumulto, né, na Boêmia. Wycliffe, né, na Inglaterra. E quando os reformadores de fato consolidaram o movimento reformista, tá certo, que ganhou força e ganhou apoio de muitos príncipes que já estavam cheios da Igreja Católica e já queriam se livrar dessa dominação da Igreja Católica sobre eles, os valdenses já estavam trabalhando fazia um bom tempo, já era um grupo forte. E eles foram como que agregados à reforma, né? Eles nunca foram tão ligados assim à reforma, mas estavam trabalhando pelos meus objetivos, então, né, abraçaram a mesma bandeira. Então os valdenses foram como que agregados à reforma, mas eles são até anteriores a ela, e o apoio, ou pelo menos a abertura, né, a autorização para Francisco de Assis foi como que uma resposta, né, aos valdenses. Então, temos aí Francisco de Assis. E os dominicanos, né, Domingo de Guzmán Garcés, 1170 a 1221, a iniciativa dos dominicanos, tá, ok? São, junto com os jesuítas, hoje um dos grupos mais fortes aí dentro da Igreja Católica. Então tem todos esses grupos aí atuando e tem uma importância histórica, né, no sentido de serem contribuintes desse movimento monástico e o monasticismo ter um impacto de fato na sociedade com a cristianização e a promoção também da cultura, tá, ok? Então aqui só para dar continuidade, né, essa lógica: monasticismo medieval, conhecimento e teologia, conhecimento de modo geral, né, os filósofos, os pensadores que haviam na época, preservação, né, desse conhecimento, teologia, principalmente ligado aí ao estudo da Sagrada Escritura, comentário, teólogos, né, aquilo que é decidido em cima da Sagrada Escritura. Benedito de Núcia, que é um dos grandes representantes, né, fundador dessa regra. Regra de São Benedito, se trata de constituir
uma escola de serviço do Senhor. O monasticismo oriental com Basílio Magno, né? Monasticismo ocidental, Benedito de Núrcia. A expansão missionária, o primeiro trabalho deles foi missionário, né? Então muitos foram para dentro desses povos, enfrentaram grandes perigos, enfrentaram grandes contrariedades, né, para poder propagar essa mensagem entre eles. Vou trazer um texto aqui, contribuindo em relação a essa iniciativa missionária. E depois, né, da iniciativa missionária, quando conseguiam formar uma pequena comunidade, surge então o monastério, né, em cima dessa iniciativa missionária primeira, surge depois um monastério como resultado dela, e esse monastério vai preservar, vai promover uma cultura cristã e uma cultura secular, né, entre esses povos para os quais eles vão. Aí temos as novas ordens, os franciscanos e dominicanos. Aqui sobre a escolástica já, tá ok? Então, findada já essa questão do monasticismo, já quero entrar aqui na escolástica. A gente vai falar tanto sobre o monasticismo, quanto falar também sobre a escolástica. E aí eu vou trazer um texto aqui que vai nos trazer uma contribuição que vai ser importante para essa questão da missão, dessa primeira iniciativa missionária, e também para a questão escolástica, a fundação das primeiras grandes universidades. E uma mudança social de modo geral na Europa, desde a queda do Império Romano do Ocidente, fundação do Império Romano do Oriente, né, Império Bizantino, e com o surgimento já da escolástica, tá, saindo do monasticismo para a escolástica, o surgimento de um Império Cristão do Ocidente, tá, o surgimento de um grande Império Cristão do Ocidente na figura de Carlos Magno. Então você vai ver aí Carlos Magno unificando esses povos dentro do, agora não uma unificação na Pax Romana, mas sim uma unificação dentro da bandeira cristã. Então Carlos Magno se vê como um príncipe romano, né, um príncipe romano tardio, vamos dizer assim. Ele quer refundar, né, o Império Romano, mas agora debaixo da égide cristã, agora debaixo dessa bandeira do cristianismo. Então a escolástica, a ideologia cristã que durante a Idade Média buscava associar a razão aristotélica e platônica, geralmente, né, na época da patrística, a ênfase era platônica. Agostinho dá uma ênfase platônica, tá ok? Platão tem essa questão mais a metafísica, essa questão espiritual, essa questão das ideias, né, do campo das ideias. E Aristóteles era vamos dizer assim, um problema, era um trabalho que dava para os pensadores cristãos, até que Tomás Aquino se debruça aí sobre essa colossal obra aristotélica, compreende essa obra, né, lança um olhar cristão sobre essa obra aristotélica, e ele dá ao mundo então, né, a Suma Teológica, que tem uma base muito mais aristotélica. Então ele faz com que o cristão interaja, né, o mundo cristão interaja de uma forma mais importante com a filosofia aristotélica. Então temos aí essa questão, né, a questão aristotélica e platônica com a fé, buscando experienciar o contato direto contato direto com toda a ideologia, doutrina ou pensamento desenvolvido a partir de uma crença religiosa. Então é a cosmovisão cristã, né? O cristão olhando sobre essas questões e dando um parecer, dando um posicionamento. Como é que o cristão entende essas questões, o que ele acha relevante delas, o que ele acha desprezível, o que ele acha importante, né? O que ele vai ressaltar, o que ele vai, na verdade, reinterpretar, vai fazer uma releitura, né, de toda dessas ideias, né, dessa filosofia. Então temos a escolástica, um importante trabalho realizado pela escolástica. A escolástica, de modo geral, busca harmonizar fé e razão. Tem 3 períodos. A primeira fase da escolástica, do século 9 ao 12. Tá? Do século 9 ao 12. Harmonia entre fé e razão. Então, primeiramente, um trabalho de harmonizar a fé e a razão. Assim é como que uma continuidade ainda do trabalho que já vinha sendo desenvolvido, né, desde a patrística, né, da antiga patrística, da fundação da escola da Didascália, né, quando se estudava os pensadores, a filosofia grega, e lançava-se uma visão cristã sobre ela, né, e construindo então uma importante escola que era frequentada não somente por cristãos, mas por pessoas de modo geral, porque se tornou uma escola realmente muito relevante. E a escolástica ainda desenvolve um pouco mais, né, essa questão, esse enfoque, né,
da harmonização entre a fé e a razão. Numa segunda fase, do século XIII ao XIV, a gente pode observar a harmonia parcial entre a fé e a razão, surge Tomás Aquino. Aí Tomás Aquino lança esse trabalho fundamental, né, sobre compreensão da filosofia aristotélica, e Tomás Aquino já tem contato com outros autores, né, que têm textos muito mais próximos do original, então Avicena, Averroes, filósofos, né, do mundo árabe, que estão mais próximos aí, das traduções mais próximas do originais de Aristóteles, e também o conhecimento que já havia nesse mundo árabe e no mundo persa, né, que são então agora partilhados, né, com esse mundo europeu. Então há uma comunicação agora, né, com esse mundo que já estava estável, né, há mais tempo, não havia passado por tantas convulsões sociais. A terceira fase, o século XIV ao XVI, agora já estamos próximos aí dos grandes movimentos de reforma, né, declínio e disputas entre a fé e a razão. Então esse movimento, né, do saber, que chegou tão alto, depois ele acaba declinando. Então grandes figuras que já haviam surgido acabam o brilhantismo, né? Acaba então essa chama, né, dessa inspiração, e eles acabam que se entregando a disputas um tanto vãs, um tanto supérfluas, né? Então esse movimento ele perde sua força, né? Ele fica um tanto opaco, mas ele de fato foi muito importante. Por isso que simplesmente caracterizar a Idade Média como Idade das Trevas é muito reducionista e é uma manifestação de muita ignorância, na verdade, porque não havia talvez tanta liberdade como depois no humanismo, no iluminismo, tá ok? No Renascimento pôde-se observar uma liberdade maior no estudo de diferentes obras, liberdade para tomar posições, liberdade para emitir opiniões que contrastavam com a autoridade eclesiástica, uma vez que não tinham mais este cuidado em respeitar a autoridade eclesiástica, não havia mais essa necessidade, então havia mais liberdade. Mas não necessariamente porque há mais liberdade, há mais qualidade. Então o que houve futuramente foi mais liberdade, mas não é por isso que a Idade Média não tinha qualidade. Então havia muita qualidade na produção do que foi feito, tanto na questão teológica como nas questões humanas de modo geral. Havia um controle, sim, havia mais controle, mas não é por isso que não houve qualidade. Inclusive os trabalhos realizados, né, as instituições fundadas, os saberes que foram construídos durante essa época, de fato foram muito importantes e continuam sendo para a humanidade, né, de modo geral. Então o mundo ocidental deve muito também a essa fase. Então é completamente absurdo chamar isso de Idade das Trevas. Há muita luz, né, na Idade Média. E aí na continuidade, desenvolvimento das escolas monásticas, conforme eu já abordei, né, fundação de diversas escolas monásticas e de movimentos monásticos diferentes, né, distintos. Introdução das obras completas de Aristóteles no Ocidente, tá ok? Criação e difusão das universidades e fundação das ordens franciscana e dominicana. Dando sequência, aqui a obra que eu falei, esse livro aqui é de minha autoria, ele está disponível no Hotmart, tá? Está disponível no Hotmart, e eu quero trazer um trecho dele aqui que eu denominei Rachaduras na Catedral, o engrandecimento e a queda da construção humana. Então aqui é a igreja como instituição, tá ok? Não somente a questão da fé cristã, do cristianismo, mas também a instituição que é fundada a partir desses elementos cristãos e que depois vão se desenvolver e vão englobar diversos tipos de grandes pensadores, né? E vão ser muito fortes, muito atuantes dentro da sociedade de modo geral, vão inclusive ganhar muito poder dentro da sociedade, e por isso, né, até por isso, acabam também se corrompendo, uma vez que acabam detendo muito poder, né, e muitas pessoas que não tinham o mesmo ideal passam a participar, né, desse movimento, né, dessa instituição, desta igreja, e assim há uma corrupção, né, desta importante instituição, mas não por isso ela não seja importante. Então por isso que é interessante a gente observar esse desenvolvimento. Veja só, é o livro A Reforma, a Reconstrução do Templo de Deus. E deste modo a Igreja Católica cresceu, se expandiu e se fortaleceu, tornando-se uma grande catedral, tá? Uma forma metafórica de dizer, né? Como sendo a igreja mãe de todas as igrejas, né? A igreja principal. Temos aí o catolicismo era detentor, né, desta
desse poder na área religiosa, e assim outros movimentos que se apartassem já estavam de antemão desautorizados. Então a Igreja Católica era como que uma grande catedral que abarcava, né, tudo que fosse relacionado à religião, que abarcava em sua nave todos os povos que outrora subvertiam todo o mundo antigo ao caos, os povos bárbaros da antiguidade, né, que foram cristianizados e foram civilizados também por esse conhecimento detido dentro dos mosteiros ligados à Igreja Católica. E nessa grande obra participaram personagens que contribuíram com suas habilidades e empenho evangelístico, mas outros que sem essas habilidades foram, no entanto, também grandes contribuintes para o engrandecimento e a soberba, o engrandecimento desta soberba obra. E podemos ver o braço armado da igreja manifestar-se agora por meio de uma figura não eclesiástica, à moda dos romanos, mas agora na verdade um fruto do cristianismo de sua época, e enfim aquele que definitivamente empurra o restante da Europa para dentro dos muros da igreja. O homem responsável por esta obra foi Carlos Magno, conforme nos diz Philippe Hughes. Carlos Magno conseguiu formar um grande estado que se estendia do Ebro até o Elba e do Mar do Norte até o Tibre. Era um verdadeiro estado e não um ajuntamento de territórios e jurisdições. A sua base constituía uma tentativa de criar na terra a cidade de Deus. Carlos Magno foi um príncipe cristão em sentido mais verdadeiro do que o que se poderia atribuir a Constantino. Então Constantino associou o seu cristianismo, tá certo? Por ser interessante. Então, ele fala a questão do sinal, tal, mas podemos ver uma associação, tá? Em relação a Carlos Magno, já podemos ver que ele é fruto do cristianismo, tá? Ele nasce dentro dessa esfera cristã. Não é que ele fosse educado em toda a escritura, não é que ele fosse teólogo, não é que ele fosse especialista. Não, ele nasce imbuído, que ele entende que está imbuído dessa missão de propagar o cristianismo. Então ele está voltado, né, a promover o cristianismo pelos seus meios. E os meios que ele conhece são a guerra. Tá? O verdadeiro foi um príncipe cristão em sentido mais verdadeiro do que o que poderia atribuir a Constantino, ou Justiniano. Foi através da religião comum de seus povos que ele governou. Com ela criou e promoveu seu bem-estar e estendeu seu império, no qual laborou durante 40 anos. Foi o seu paladino contra o Islã, né, o Islã que estava crescendo, se desenvolvendo, estava tentando invadir a Europa, tá? Então, a Península Ibérica caiu sob poderio islâmico durante séculos. A Europa Oriental, né, os Balcãs também estiveram sob dominação islâmica durante muito tempo. E se não houvesse essa representação cristã forte, né, bélica, armada, de fato a Europa teria sido engolida pelo islamismo. Tá, okay? Então tem que se reconhecer esse trabalho importante desempenhado aí por Carlos Magno no sentido de combater o avanço da influência islâmica sobre o mundo. Foi o seu paladino contra o Islã no sul e contra as tribos pagãs na Germânia, os saxões, no norte. Só depois de 30 anos de guerra conseguiu dominar e converter ao cristianismo esses últimos, assim mesmo à força, infeliz começo para a igreja, que talvez tenha afetado todo o cristianismo subsequente. Temos Philippe Hughes, História da Igreja Católica, página 81 e 82, editora Dominus, São Paulo. Que esplendor, que poderio a igreja alcançou com a ascensão deste homem ao poder imperial. E sem dúvida que progresso para a formação da sociedade ocidental, agora pacificada por um poder unificador e controlador do mosaico de povos que são o germe da Europa atual, e que são agora retirados do caos e das intermináveis guerras de conquistas e saques, e podem enfim laborar pelo progresso. E com certeza um dos grandes sinais destes novos tempos é que a partir deste monarca vemos multiplicarem-se pelas terras a fundação das grandes escolas adjacentes aos mosteiros e igrejas, e que futuramente, atendendo ao interesse de professores e alunos, se constituíram nas primeiras universidades europeias. Aí temos um mapa, né, que nos mostra aí a fundação das primeiras universidades europeias, se desvinculando das abadias, tá certo? E depois ganhando mesmo um aspecto muito autônomo, tá certo? Se apartando até da autoridade da igreja, da autoridade monárquica. Se tornam instituições muito fortes, mas a sua origem está sim nas pequenas escolas vinculadas aos mosteiros e às abadias. Primeiras universidades da Europa.
Empenhado em obter autogoverno para livrarem-se da tirânica dominação de bispos e cônegos, e empenhadas no ensino das ciências da época, direito, medicina, humanidades, astrologia, lógica e teologia, e gozando da proteção de reis, de autoridades locais e até de papas, podemos citar como um grande nome dessa fase o sábio escolástico Tomás Aquino, 1224 a 1274, autor da extraordinária Suma Teológica. Foram um grande centro de desenvolvimento humano, sendo as mais antigas as de Salerno, na Itália, ainda no século X, e com seu avançado ensino de medicina serviu também como centro de intercâmbio entre a cultura europeia, informação e a já avançada cultura judaica e árabe e também a persa. Depois vieram as de Bolonha, 1088, a primeira a ensinar direito laico, e que rivalizava com a de Paris, que surgiu em 1150. Depois vieram a de Pádua, 1222, Nápoles, 1224, Siena, 1242, Pisa, 1343, Oxford está aí, uma das mais importantes da atualidade, 1249, Cambridge, 1284, Heidelberg, 1385 e outras mais, dentre as quais a de Praga, em 1348, na qual veremos a atuação de um dos grandes nomes da reforma, John Hus, certo? Aquele que tentou promover a reforma na Boêmia, o que hoje é a República Tcheca, né? Não teve o sucesso, né, o total sucesso nessa iniciativa, mas já conseguiu abalar as estruturas, né, da instituição da época e assim abrindo caminho para a reforma com Martinho Lutero. As armas são então provisoriamente substituídas pela produção cultural para a classe dominante eclesiástica, mas não por muito tempo, pois logo se verão as disputas pelo território. O comércio passa a se expandir e por o Ocidente em contato com os povos mais avançados, e a Igreja encontra espaço favorável para expandir a sua área de influência e multiplicar abadias, conventos, mosteiros e levantar catedrais para abrigar o formidável aumento de clérigos. E isso com certeza representou um importante avanço e a formação das bases da sociedade na qual estamos inseridos, pelo menos enquanto durar, uma vez que os movimentos revolucionários tudo fazem para ruir as bases, né, com a destruição do conceito judaico-cristão de família. Todavia não foi apenas de progresso que se constituiu a história da Idade Média, e na verdade a fase de maior prosperidade durou enquanto este monarca cristão pôde empunhar o cetro e impor a ordem nas fronteiras de seu governo. Mas quando enfim em 814 ele morre, o imperador na cidade de Aix-la-Chapelle, suas conquistas serão pulverizadas pelas disputas de poder que se estabelecem entre os herdeiros ao trono, e o Tratado de Verdun divide o até então unificado Império Carolíngio em 3 reinos que lutam entre si, enfraquecendo-se mutuamente e entregando novamente a Europa nas mãos de líderes gananciosos por poder, quer sejam leigos ou clérigos. E aí temos os bispos que ascendem ao poder agora, né, como importantes representantes de suas regiões, uma vez que o poder central está enfraquecido. E a gente parte daí para o feudalismo. Né? Grande foi a desagregação e as disputas nessa época mencionadas na história com o feudalismo. Então temos aí um enfraquecimento do governo central e a ascensão de governos, multiplicação, né, desses governos particulares, né, esses pequenos governos, pequenos potentados. Então temos aí os feudos ganhando mais influência, né, ganhando mais poder nessa época de divisão histórica. Grande foi a desagregação, como já li, caracterizado por uma extraordinária fragmentação do poder e também tristemente marcada por uma terrível secularização do clero, o qual era detentor de muitos domínios e neles agia como qualquer senhor feudal, inclusive em suas características exploratórias, acrescentando mais peso ao já insuportável fardo do povo. Assim também é por essa época, e aí a questão do pecado de simonia que se alastra, né? Então a divisão do Império Carolíngio, mas com isso a gente já pode perceber como é importante a atuação, tanto na época monástica, né, os monastérios que dão início à formação desses grandes reinos, né, que vão ser os reinos representativos desta época, e passando do monasticismo para a escolástica, né, a fundação das grandes universidades, a difusão do conhecimento, tá certo? E o avanço aí dessa sociedade europeia, muitas das vezes sofrendo alguns retrocessos na questão política, né, mas
avançando na questão cultural, tá certo? Com essas instituições. As relações de vassalagem, só para comunicar um pouco da cultura da época, fim do Império Carolíngio, o poder real enfraquece e abre espaço para a criação de laços de fidelidade mútua entre os nobres. O poder agora é descentralizado. Os laços de fidelidade que uniam a aristocracia são conhecidos como relações de vassalagem. Um nobre doava um bem ou feudo para outro nobre. O nobre que doava era chamado suzerano e o que recebia era o vassalo. Então temos aí o suzerano. O suzerano estabelece alguma influência, um pequeno raio de influência, no qual ele tem seus vassalos, estão ligados a si pela doação dessa terra e cuidam em nome desse suzerano desta terra. Tá certo? Então temos aí toda uma aristocracia, que será governante, e um clero que será governante. A educação ela vai estar sim desenvolvendo e se avançando, mas estará estará limitada a esta esfera de ação entre os que estão no âmbito eclesiástico e entre os que estão dentro do mundo da aristocracia. E não desce até, não se universaliza. Então a educação existe sim. Então essa questão de idade das trevas aí, ela não é correta. Ela existe luz, existe conhecimento. Só que ele não está universalizado, ele está dentro desse âmbito de vida, de existência, né? Uma importante contribuição da reforma será a furar essa bolha, universalizar este conhecimento, né? Desenvolver ainda mais, filtrar aquilo que é particular, né? O pensamento dos teólogos da Igreja Católica, mas aproveitar aquilo que é bom, que é importante, que é relevante, e universalizar esse conhecimento, inclusive universalizar o conhecimento da Escritura Sagrada. Temos dois movimentos importantes que vão surgir juntamente com a reforma, que é a questão da invenção da imprensa de Gutenberg. Tá? Então Gutenberg ele adapta a partir de uma máquina de espremer uvas, é impressionante, ele adapta tipos móveis, né? Então ele faz letras em moldes de ferro, e ele reagrupa essas letras, né, para formar o texto, né, daquela página. Ele coloca na prancha, né, então ele faz de um modo que ela fique presa nessa prancha, que antes era, né, para espremer uvas. Só que agora esses tipos móveis, então, agrupados na prancha, serão impressos, então será como que um carimbo. E esse processo vai encurtar o tempo de impressão de livros, o que se levava um ano para se copiar um texto da Escritura Sagrada, agora se levará meses. Então vai potencializar a difusão mais rápida de conhecimento. Então terá a reforma protestante, tá certo? Com o empenho de traduzir a Bíblia para o vernáculo, né? Então todos tinham que ler em latim, era uma imposição da igreja, manter em latim. As missas eram rezadas em latim, tá ok? Agora com a reforma, a Bíblia será traduzida para a língua, né, a língua familiar, né, o vernáculo desses povos. Então a Bíblia em alemão, em inglês, em francês, italiano, né, em português, e por aí vai. Então as Bíblias serão traduzidas, as pessoas terão interesse por aprender a ler e escrever, né, as pessoas de modo geral, pessoas comuns, pessoas do povo, né, pessoas das classes mais baixas da sociedade, agora despertarão interesse pela leitura e pela escrita, pelo conhecimento da Escritura Sagrada, tá certo? A difusão, a pregação livre dessa Escritura Sagrada e de modo geral da escola. Então temos o protestantismo, não é que ele vai reinventar a educação já existe, a educação já está presente, já existe cultura, já existe educação avançada, só que ele vai furar essa bolha e vai universalizar, né, esse conhecimento. Educação, artes e cultura, veja. A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Marcada pela influência da igreja, ensinava-se o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Então é coisa do mundo aristocrático, né? Eclesiástico e aristocrático. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros. A arte medieval também era fortemente marcada pela religiosidade da época. As pinturas retratavam passagens da Bíblia e ensinamentos religiosos. As pinturas medievais e os vitrais das igrejas eram formas de ensinar a população um pouco mais sobre religião. A questão dos vitrais das catedrais que continham, que exemplificavam passagens bíblicas, né? Então, como as pessoas não sabiam ler, elas entravam, adentrando ao templo, viam a representação daquelas passagens bíblicas, né, nos vitrais, e isso era uma base da onde partia algum ensino, né? Então tinha pelo menos um ensino básico, né, muito básico, mas temos aí com a reforma protestante uma universalização, né? A prensa de Gutenberg
para agilizar a produção de livros e a Reforma Protestante para universalizar a cultura. Podemos dizer que, em geral, a cultura e a arte medieval foram fortemente influenciadas pela religião. Na arquitetura destacou-se a construção dos castelos, igrejas e catedrais. Então, características da época. Cultura na Idade Média, podemos falar aqui, ó, não foi uma idade das trevas, tá? Esse slide aqui eu peguei dessa instituição, eu achei muito interessante. Não foi uma idade das trevas, há cultura, há muita cultura, tá certo? As bases para o que se entende por cultura hoje nascem nesta fase, então não é a fase das trevas. Nelas estão as raízes para o renascimento cultural. Em relação à filosofia escolástica, né, Tomás de Aquino, o ideal tomista, racionalismo aristotélico, mais espiritualidade cristã, está fundindo, né, fazendo a fusão, a difícil fusão entre esses âmbitos de saber, né, o racionalismo aristotélico e a fé cristã, espiritualidade cristã. Funda-se a primeira universidade, que é a de Bolonha. Então está indicado aqui que é a de Bolonha a primeira. Na educação, a igreja manteve grande presença na organização do currículo básico, com o trivium, que era gramática, dialética e retórica. Tá? Esse é o trivium. E o quadrivium, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Então temos aí o currículo dessa instituição da Idade Média, né? E como ela, desde muito cedo, já começava um processo de avanço, tá certo? De desenvolvimento da cultura. Então essas foram as contribuições, né, dessa importante instituição que esteve já muito presente aí durante toda a Idade Média. E aí, seguindo, eu quero trazer a contribuição aqui, que eu já havia anunciado, de história do cristianismo ao alcance de todos, para falarmos aí, né, reforçarmos essa questão da contribuição dessas grandes mentes aí que trabalharam durante toda a Idade Média, tá? Até essa lista que eu coloquei em tela, desde 854 depois de Cristo, né, 854 depois de Cristo até 430, tivemos a figura de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né, que foi um grande bispo ali da região, um grande teólogo, né, um grande apologista, tá certo, que desenvolveu de fato a doutrina cristã, o pensamento cristão, tá certo? Teve uma obra muito importante e que foi reconhecida, inclusive, durante a Reforma e foi muito utilizada, né, pelos pensadores também da Reforma. Então, é uma obra que ela está além, né, do reduto da Igreja Católica, é uma obra cristã de modo geral. Então, Agostinho de Hipona, as Confissões, a Cidade de Deus, eu indico também a Trindade, a Graça da Verdadeira Religião, todos os livros aí de Agostinho de Hipona. 830 a 880 temos a figura de Scoto Erígena, que é Irlanda, então é irlandês, né? Da predestinação e da divisão da natureza, são as obras dele. De 1033 a 1109, Santo Anselmo da Cantuária, tá certo? Muito importante a obra dele, muito interessante mesmo a argumentação dele. Monológico e a Verdade. 1079 a 1142 temos Abelardo, tá certo? Introdução à Teologia, Ética, Introdução à Teologia também Ética. De 1193 a 1280, Santo Abelardo Magno, né, Suma Teológica, temos o movimento das Sumas, veja. Então, Abelardo Magno já compunha uma Suma. 1225 a 1264, Tomás Aquino, a Suma Teológica, né, Suma contra os Gentios e Suma Teológica. 1260 a 1397, Mestre Eckhart, sobre o desprendimento, livro da Divina Consolação. De 1266 a 1308, Duns Scoto, do princípio primeiro, questões metafísicas. De 1300 a 1350, Guilherme de Ockham, aí temos o chamado Navalha de Ockham, né, que é o tipo de filosofia que ele desenvolveu. Comentários sobre as sentenças e lógica dos termos. Então, ele foi muito importante, inclusive lido, né, por Lutero, alguém que já começou a questionar algumas situações importantes dentro da igreja, inclusive teve alguns percalços, né, na sua atuação por causa desses questionamentos. 1401, 1464, Nicolau de Cusa, a douta ignorância e o Deus escondido, tá? Então, depois dessa lista, eu quero trazer aqui a leitura do livro História do Cristianismo ao Alcance de Todos, de Bruce L. Shelley. A partir da página 219, vou localizar aqui,
Página 219, o néctar do conhecimento. O néctar do conhecimento. Veja só o que diz aqui Bruce L. Shelley. Por 8 séculos, as catedrais góticas espalhadas pela Europa inspiraram adoradores e turistas maravilhosos. Os mestres do estilo gótico universal tentaram retratar em pedra e vidro a principal questão religiosa do homem. Eles queriam expressar uma tensão. De um lado estava o homem aspirando a atingir as alturas do céu, e de outro Deus, condescendendo em se dirigir ao mais íntimo dos homens, ao mais ínfimo dos homens. O movimento dos góticos, portanto, é uma via de duas mãos. Os pilares, arcos, campanários, alinhados com fileiras de foguetes, prontos para subirem ao paraíso, apontam para o céu. Mas através de janelas coloridas de vidro chumbado, a luz de Deus desce para encontrar o humilde. Esta é uma versão arquitetônica da razão humana e da revelação divina. O estilo gótico adotava muitas janelas grandes, porque os pilares externos e contrafortes eliminavam a necessidade de paredes grossas. Entre as agulhas de pedra, os arquitetos instalavam janelas de vidro colorido. Os artistas usavam cores vibrantes, carmesim, azul, roxo, rubi, para contar a história da redenção, da criação, do julgamento, a história da redenção, da criação ao julgamento final. Os devotos então podiam refletir sobre o sacrifício de Isaac, a travessia do Mar Vermelho, o nascimento de Jesus ou a batalha de Santo Antônio contra os demônios. O efeito global era de tirar o fôlego, assim como o sol ao entardecer lança seus raios mornos e encantadores sobre a fria pedra cinzenta. Mesmo o homem mais simples conseguia sentir a ligação com Moisés, Isaías, Jesus, Paulo, Agostinho e Benedito. A luz que brincava nos vidros coloridos tem sido o símbolo constante de Deus e seu caminhar com o homem. Deus é luz, escreveu o apóstolo, nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5. Jesus valeu-se dessa imagem ao falar da encarnação, quando anunciou: Eu sou a luz do mundo. Contudo, a catedral gótica exibia a tensão espiritual do drama cristão, as aspirações elevadas do homem e a condescendência da luz de Deus. O homem, com efeito, ascende enquanto Deus descende. Claro está que tal linguagem é figurativa. Deus não se encontra espacialmente em cima nem embaixo, mas o homem sempre descreve sua necessidade em termos de alcançar, e a verdade de Deus com algo que se desce. Surgimento das universidades. Apropriadamente, as escolas que existiam nessas catedrais deram origem às universidades, e a suprema tarefa das universidades era entender e explicar a luz da verdade revelada de Deus. Assim como as cruzadas refletiam a vontade geral de estender a vontade de Deus às terras muçulmanas, também as universidades revelam uma profunda fome de conhecimento da verdade de Deus vinda de toda parte. Mas como o mundo das ideias se curvou à lei de Deus, como a razão se fez serva da fé. Esse período da história do pensamento cristão chama-se escolasticismo, porque nele surgiu um método de conhecimento característico e porque nele emergiu a singular teologia da Idade Média. O objetivo dos escolásticos, nome pelo qual os professores daquela época por vezes são chamados, era duplo: conciliar escolásticos, devido à escola, então os grandes mestres das escolas que tinham a cátedra, a cadeira nessas escolas. Então era duplo: era conciliar a doutrina cristã e a razão humana e organizar ensinamentos da igreja num sistema ordenado. Não havia liberdade de busca da verdade, pois as principais doutrinas da fé cristã eram consideradas fixas. O objetivo da discussão era mostrar a racionalidade das doutrinas e explicar suas implicações. Dedicava-se todo o empenho aos ventos da curiosidade intelectual. Um escolástico do século XI, de Liège, explica a situação de muitos outros. Albert não conseguia saciar sua sede de conhecimento. Quando ouvia falar que alguém se distinguira nas artes, ele voava para lá. E quanto mais sedento se encontrava, mais absorvia algo delicioso de cada mestre.
Logo depois, como as abelhas entre as flores, saciada com o néctar do conhecimento, voltava à colmeia e vivia de maneira estudiosamente religiosa e religiosamente estudiosa. Viver religiosamente de maneira estudiosa foi a marca característica da educação medieval. Seu principal intuito era a salvação eterna. Originalmente, contudo, o acesso ao conhecimento era limitado aos membros do clero. Benedito de Núcia insistia que os monges lessem e estudassem para seu desenvolvimento espiritual. Assim, os mosteiros beneditinos criaram um tipo de ensino rudimentar em latim. Mais tarde, no século VIII, Carlos Magno, sonhando com um império cristão, aumentou as oportunidades de estudo ao criar um decreto por meio do qual todo monastério deveria ter uma escola para que todo aquele que desejasse a ajuda de Deus pudesse aprender. O próprio imperador deu exemplo ao criar uma escola no palácio para seus filhos e membros da corte. A melhor possibilidade de estudo para os leigos surgiu nas escolas das catedrais. Como as catedrais e igrejas de bispos localizavam-se nas cidades, suas escolas para formar padres para paróquias logo foram abertas para todos. O currículo da escola de catedral limitava-se à gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia, o trívio e o quadrívio. As 7 artes liberais, assim chamadas, porque em Roma seu estudo era reservado aos liberi, homens livres. Os poucos textos disponíveis eram escritos por um punhado de estudiosos do início da Idade Média. Um deles era Cassiodoro, um romano do século VI, cujo Manual do Saber Sagrado e Secular definiu as artes liberais e interpretou a Bíblia. Outro foi Boécio, contemporâneo de Cassiodoro, cujo De Consolatione Philosophiae, sobre a consolação da filosofia, escrito enquanto se encontrava preso em uma pretensa conspiração contra o rei bárbaro Teodorico, tentava conciliar os infortúnios do homem com o conceito de um Deus benevolente e onipotente. Esses homens, juntamente com Agostinho, com o Papa Gregório o Grande e algumas outras autoridades da Igreja, eram conhecidos como autores ou autoridades, cujas palavras o estudante medieval não se atrevia a contradizer. Ainda mais uma contribuição: o magnetismo de um hábil professor, para entender como era por dentro, da época. Então eu trouxe aqui informações que são interessantes para vermos como se dava de fato a formação e o desenvolvimento dessas instituições, como elas foram de fato se formando com características próprias. Um novo tempo surgiu com a formação dos mestres escolares. Podemos atribuir o nascimento das universidades ao magnetismo de alguns professores cuja habilidade e entusiasmo de ensinar atraíram alunos onde quer que estivessem. Quando descreve Anne Fermantle, o primeiro deles foi Gerbert, mestre da escola da Catedral de Reims, na segunda metade do século X. Filho de um servo, Gerbert estava destinado a terminar seus dias como o Papa Silvestre II, 999 a 1003, era cristã. Mas ele marcou a história com seu conhecimento. Enquanto jovem monge, Gerbert foi um estudante tão brilhante que seu abade tomou uma atitude diferente ao mandá-lo estudar matemática na Espanha. Embora seu mentor lá fosse bispo católico, ele também teve contato com ampla e tolerante cultura dos então dominadores muçulmanos. Essa foi a primeira de um grande número de contribuições significativas dos muçulmanos para despertar o intelectual do cristianismo. Gerbert voltou a Reims profundamente impressionado com o espírito inquisitivo do ensino muçulmano. Quando começou a ensinar em Reims, anunciou que a citação das tradicionais autoridades da igreja não era mais suficiente. Seus alunos dali em diante iriam estudar os clássicos romanos no original. Para tal, Gerbert coletou manuscritos onde pôde e construiu uma respeitável biblioteca. Nada mal numa época em que um manuscrito às vezes levava um ano para ser copiado e custava pelo menos o equivalente ao ganho inicial de um clérigo. A figura mais vívida deste estágio inicial da Revolução Intelectual foi Pedro Abelardo, 1079 a 1142. Filho mais velho de um nobre mentor de Brittany, noroeste da França,
Abelardo, por amor ao saber, desistiu de seus direitos de herança em favor de seus irmãos e vagueou pela França para sentar-se aos pés dos grandes mestres, ora escutando-os, ora desafiando-os abertamente nas aulas. Mais tarde se estendeu como conferencista em Paris, atraindo uma multidão de alunos. Também começou a escrever em um tratado intitulado Si et Non, Sim e Não. Ele propôs 158 questões de ensinamentos cristãos e as comparou com as referências conflitantes das escrituras, das autoridades da igreja e dos clássicos pagãos. A primeira chave para a sabedoria, dizia Abelardo, é o questionamento assíduo e frequente. Pela dúvida inquirimos e pela inquisição chegamos à verdade. Essa ideia, lugar comum entre os gregos, não era tão fácil para os europeus medievais. O estímulo de Abelardo à dúvida ganhou aplausos de alguns, mas alarmou muito a outros. Outros de seus livros sobre a natureza da Trindade recebeu condenação de um concílio da igreja em Soissons. Em 1121, essa condenação. E o brilhante erudito se viu atrás das paredes de um monastério. Engenhoso como sempre, Abelardo conseguiu permissão do monastério para deixá-lo um ano depois e ir para a erma região do sudeste de Paris. Os estudantes agruparam-se ao seu lado, constituíram um abrigo, cultivaram suas terras e lhe imploraram que voltasse a ensinar mais uma vez. Resumindo sua busca da razão, reassumindo sua busca da razão, ele se viu em dificuldades ao chocar-se com conservadores da igreja, como o abade Bernard de Clairvaux, o mais influente clérigo do cristianismo. Bernardo perseguiu Abelardo tão devotamente quanto preconizava a Segunda Cruzada. A fé que o justo professa não se discute, declarou ele. Após a instigação de Bernardo, um concílio da igreja de Sens, em 1140, condenou Abelardo por heresia. Abelardo retirou-se para o monastério de Cluny, onde ficou em isolamento pelos 2 anos restantes de sua vida. Mas ninguém conseguiu impedir o crescimento das sementes que ele deixou. Escolas brotaram por todo o continente. Menos de 100 anos após sua morte, floresceram universidades em Paris, Orléans e Montpellier, na França, ao longo do Canal da Mancha, em Oxford e Cambridge, e na Bolonha, em Pádua, na Itália. O evento que marcou o florescer das universidades foi a reunião de mestres e alunos em associações, como os artesãos haviam feito antes deles, explica Fremantle. Os estudiosos se reuniram em função de um interesse comum e proteção, e se denominaram universitas, termo medieval para qualquer grupo corporativo. Na Itália, onde a maioria dos alunos era composta por homens maduros com avançados estudos em direito e medicina, as associações exerceram grande poder. Os alunos contratavam e pagavam professores, determinavam os cursos a serem ministrados e multavam aqueles que pulassem capítulos na exposição da sua matéria. Nas universidades francesas e inglesas, onde os alunos eram mais jovens, as associações dos mestres prevaleciam. Eles proibiam os alunos de praguejar ou jogar a dinheiro, multavam-nos por não obedecerem ao toque de recolher e ensinavam modos à mesa. Veja só, características peculiares, né? Aqueles da Itália, quando aqueles que eram fortes eram os alunos, que remuneravam e ditavam regras aos professores. E os da França e da Inglaterra, onde os alunos eram os mais novos, né? E certamente havia uma agremiação, uma associação de professores, que impunha, então, né, sua regra de conduta aos alunos. E aí temos o interesse, né, sendo comum, interesse pela busca do conhecimento de maneira mais vasta, né, a formação desses universitas, né, como que um modelo que já foi desenvolvido pelas agremiações de trabalhadores e agora pela de estudantes, né, sendo um grupo, né, no qual a liderança é exercida pelos próprios estudantes, tá certo? Esses, por exemplo, a gente viu a situação da questão das artes liberais, né? Então esses estudantes que pretendiam a aquisição desse saber e determinavam então, né, a maneira, né, o meio, o currículo, né, a forma. Ou em outros casos, associações destes mestres
que impunham o currículo e que também impunham sua forma de conduta. É interessante ver como surgiram então. E esses grandes nomes, né? Pedro Abelardo, né? Como ele diz aqui, Gerbert, né? Gerbert, depois Pedro Abelardo, né? Grandes nomes que foram ousados, né? Foram questionadores, peregrinaram, né? Pelas terras aí, adquirindo conhecimentos, fundindo, né, saberes, e depois enfrentaram batalhas aí para promover esse conhecimento, contrastando até com alguns regramentos e com alguns saberes que já estavam estabelecidos, né, e pagaram inclusive com a própria liberdade, né, mas de fato conseguiram promover esse movimento de liberdade, né, do conhecimento, e as universidades de fato ganharam poder e autonomia, né, ao longo da história. Vemos aí que de fato foi uma história muito interessante e de muito conflito também, né? Muito conflito com as autoridades estabelecidas e com o status quo, né? A maneira como eles queriam manter como estava. Então havia sempre uma guerra de quebra de braço, né? Entre o avanço ou a estabilidade. Nas universidades francesas e inglesas, essa que eu já li, quando ouvimos a palavra universidade, logo pensamos em edifícios com paredes cobertas de era e pátios gramados. As universidades medievais, contudo, sequer se pareciam com uma edificação permanente. As primeiras palestras foram ministradas em barracões em Oxford e Cambridge, barracões, hein? No mosteiro da catedral em Paris e nas praças da Itália. Com o tempo, os professores passaram a alugar salas e os alunos sentavam-se no chão, geralmente coberto com palha, para proteger da umidade. Por não terem quadras para esportes, bibliotecas ou outras dependências, as universidades podiam mudar-se com facilidade para qualquer lugar a qualquer hora, caso entrassem em desavença com cidadãos locais. Além das palestras, o método de ensino era o debate. Depois, dois ou mais mestres, ocasionalmente os alunos, debatiam textos empregando a abordagem de pergunta e resposta de Abelardo. Veja aí, né, como Abelardo de fato consegue marcar, né, a história do desenvolvimento das universidades. O escolasticismo desenvolveu-se nesse contexto e esmeradamente chegou a conclusões lógicas por meio de questionamento, exame e organização de detalhes dentro de um sistema lógico. O debate escolástico provocava conflitos acalorados e sentimentos amargos. Guerras de lógica prolongavam-se por anos entre mestres, com a adesão de barulhentas torcidas por heróis. Algo importante estava acontecendo dentro dessa atmosfera. Os alunos estavam aprendendo a pensar. A aceitação sem questionamento das autoridades, entre aspas, tradicionais, perdia a força, mas as conclusões tinham que concordar com a doutrina cristã. Então vou ler somente até aqui, não vou ler até 229, aqui eu acredito que já é suficiente, porque já nos dá um quadro geral do início, dos primeiros promotores, dos primeiros conflitos, tá certo? E da importância que as universidades tiveram ao contrastar, né, com aquilo que estava estabelecido e ao forçar, né, o destravamento, o desenvolvimento, o questionamento e a ampliação do conhecimento. Então temos mais esta fase aí do cristianismo, né, passando desde a fase apostólica, patrística, né, uma amplificação já dos interesses, né, do cristianismo, a fase monástica, né, com a preservação do saber, mesmo com a convenção social, promoção do saber, movimentos missionários, e agora escolástica, né, com a grande ampliação, né, do interesse do cristianismo, uma cosmovisão cristã, um olhar cristão sobre todos os assuntos que estão relacionados, né, ao homem de modo geral. E agora as universidades vão se fortalecer e vão ser muito influentes no mundo, formando as bases, né, para esse mundo ocidental no qual estamos inseridos, tá ok? Então aqui é somente algum material que eu achei muito interessante da instituição IBAD, né, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Pindamonhangaba, e ele passa aqui esse desenvolvimento, né, de forma enumera aqui, de forma cronológica e organizada. A educação do Novo Testamento é inaugurada com a presença de Jesus, né, nosso amado mestre. O mestre, o professor dos professores, com a maneira como utilizou os recursos e estratégias de ensino oportunamente para formar os ideais, as atitudes e a conduta do povo. Então, como o Senhor Jesus Cristo, ele utilizou uma linguagem tão simples, uma linguagem tão acessível, né? Ele comunicava coisas tão profundas. Então, sem ser prolixo, tá ok?
sem querer se colocar acima, né? Se colocar numa linguagem inalcançável. Muito pelo contrário, ele sendo o Logos pré-encarnado, o detentor de toda a sabedoria, né, do universo, mesmo assim ele colocou em palavras tão simples, exemplos tão triviais, tão corriqueiros, né? O grão de mostarda, a candeia, a semente, né? O semeador saiu a semear, parte da semente caiu em predegrais, outra em espinhos, parte caiu em terra boa. A linguagem era acessível, a linguagem era de acordo com a capacidade de absorção das pessoas para quem ele estava se voltando. Então, Jesus Cristo é o exemplo máximo, é o mestre por excelência. Jesus, o mestre dos mestres, Jesus, o exemplo perfeito de mestre. Além de conhecer bem o conteúdo que iria ministrar e compreender o valor dos métodos, era criativo e sensível às necessidades particulares dos alunos. Jesus, o mestre compassivo, os objetivos do ensino de Jesus, então eles vão desenvolver tudo isso aqui. O método, técnicas e ensino do Senhor Jesus Cristo e a visão do ensino na igreja primitiva. Então o Senhor Jesus Cristo, né, é o pilar, né, ele é a base, ele é a estrutura, ele é o início, né, de tudo isso aqui. Então tudo está ligado, tudo está girando em torno da pessoa bendita, né, do amado Mestre, Senhor Jesus Cristo. E a partir dele, então, todo esse desenvolvimento, né, com o surgimento da igreja, a propagação da mensagem e essas épocas que temos estudado, mesmo com a amplificação, a complexidade, né, a universalidade agora do interesse do saber, mas a base é a mesma, né? A base é o Senhor Jesus Cristo. A visão de ensino da igreja primitiva, livro de Atos, observa-se a visão de ensino da igreja primitiva ao continuar fazendo o que Jesus ordena. Então a visão do ensino dos apóstolos, como já foi passado aqui, a fundamentação teórica e bíblica dos pais da igreja sobre o ensino, nos planos de Deus registrados na Bíblia, a evangelização e a educação devem estar aliadas para que o homem seja alcançado em sua totalidade. É aí onde entra não só o evangelismo, mas o discipulado, né? Então o discipulado, ir por todo mundo e fazer discípulos. E o discípulo tem que ser suprido tanto na questão teórica como na questão prática, né? E no exemplo de vida. Então o discípulo tem que ser acompanhado até a maturidade. Então grandes mestres que contribuíram ao longo do cristianismo para que esse trabalho pudesse ser realizado. Justino, mártir, Justino de Roma, que tinha já um grande conhecimento antes de ser cristão, vamos dizer assim, um conhecimento na área da retórica, na área do direito romano, e contribuiu com isso, entrando para o cristianismo, né, e trabalhando com tudo aquilo que ele conhecia, toda a contribuição que ele deu. Irineu, importantíssimo aí para a apologética, né, quando ele trabalhou contra os hereges, né, contra os hereges, a obra que ele escreveu. Então, um trabalho importantíssimo que ele fez de apologética, né, dentro do cristianismo. Clemente de Alexandria, veja a escola de Alexandria, uma escola que focava mais essa interpretação alegórica da Bíblia, né, uma escola que foi fundamental. Tertuliano, Orígenes, já falei acerca dele. Jerônimo, que nos deu a Vulgata Latina. Agostinho, a teologia dele está muito presente também dentro do protestantismo. Fundamentação teórica e bíblica dos escolásticos sobre o ensino. O erudito Alcuino e o teólogo Tomás de Aquino, dentre outros grandes personagens da escolástica, segundo os passos dos pais da igreja, confirmaram os fundamentos teóricos e bíblicos da doutrina cristã, que muito contribuíram para o desenvolvimento da educação cristã. Temos Alcuino e Irineu, né, como grandes representantes aí desta época. A reforma protestante ocorre em um contexto marcado por grandes invenções e transformações da história da humanidade, que proporcionaram uma nova maneira de pensar, ver e sentir o mundo. O contexto da reforma, no final da Idade Média, todos aqueles movimentos culminando com a escolástica, e agora da escolástica vamos passar para uma outra fase da história com a reforma protestante. Tá? Minha reforma vai dar uma outra alavancagem, né, esse processo de desenvolvimento da educação, agora com uma universalização dessa educação, não somente nos níveis da aristocracia e do clero, descendo até o nível popular. No final da Idade Média, começaram a ocorrer algumas mudanças no sistema educacional das universidades europeias. O humanismo dá direção para o pensamento educacional para as realidades deste mundo, isto é, para as coisas que ocorriam na esfera da natureza. Os educadores da pré-reforma, as propostas educacionais e ideais defendidos por John Wycliffe e John Huss foram como boas sementes do grande movimento que germinou na reforma protestante.
Tem esses dois nomes, né? Wycliffe, 1320 a 1384 e Hus, 1373 a 1415. A reforma da igreja e da escola. Os reformadores, a exemplo de seus antecessores, não acomodados com as situações de cegueira intelectual e espiritual que se encontrava o povo, se posicionaram em favor de grandes mudanças. Aí temos Lutero, 1483 a 1546, grande reforma protestante. Chama a igreja para um debate, a igreja não aceita debater com um monge. Com isso, né, a questão a bula, né, tentando fazê-lo silenciar, ele recusa-se a silenciar, né, esse despertamento, né, esses questionamentos dele agora se espalham devido à invenção da imprensa, né, então há uma reimpressão, né, desses questionamentos que eles são levantados por ele, e agora isso ganha uma efervescência devido já a outros movimentos que também estavam contestando a igreja, né, o autoritarismo da igreja, e isso então se torna uma avalanche, né, com a reforma protestante e a modificação de todo o quadro histórico, né, do momento. Metodologia de ensino da reforma protestante, a visão teocêntrica da educação e a reforma protestante, a religião e a educação na reforma protestante. Melanchthon, que é uma importante figura ligada a Martinho Lutero. Programa educacional, parceria na reforma educacional. João Calvino, educador cristão, João Calvino, o educador do cristão cidadão. O educador do cristão cidadão, 1509 a 1564. João Calvino nasceu em 1509, na cidade de Noyon, em Picardie, ao norte da França, e morreu em Genebra, em 1564, onde realizou uma obra extraordinária. Então, Genebra se tornou o grande centro educacional para a formação protestante. Então, muitos homens que se formaram numa educação cristã protestante agora, né, João Calvino, com instituições da religião cristã, ele forma como que uma grande estrutura teológica fora da Igreja Católica, né, que houve a reforma, houve uma separação, né, um apartamento, uma separação, uma divisão, né, a saída dentro da Igreja Católica, só que agora precisamos estruturar, né, este movimento que está fora da Igreja Católica. Então, surgem grandes nomes como João Calvino. Lutero já tinha dado os catecismos, né, o maior e o menor, e surge Calvino agora com instituições da religião cristã, onde vai lançar uma visão cristã reformada, tá? Agora sobre todo o conhecimento. Então temos aí a formação desses pastores dentro desse contexto protestante, que vão dirigir movimentos em todos os países da Europa, tá certo? E João Calvino vai chegar a mandar missões até para o Brasil. Então, quando a França tenta invadir, né, o Rio de Janeiro, tentar formar ali a França Antártica, ali há a presença, né, de protestantes calvinistas, né, reformados calvinistas no Brasil com eles. Não permanecem muito, há o contra-ataque, né, da coroa portuguesa, mas eles lançaram essa iniciativa que depois obterá sucesso. Ele fala sobre o programa educador calvinista, outros nomes como João Comênio, tá? João Amós Comênio, protestante, educador, que viveu no século XVII, conhecido como o pai da pedagogia moderna, tinha como ideal promover uma educação igual para todos, aquilo que eu estava falando para vocês. A questão agora de você pega esse grande conteúdo, né, cultural que existe, você faz uma releitura sobre esse grande conteúdo cultural, só que mais do que isso, você faz uma promoção universal dessa cultura. Educação para todos. Esse que é agora o ideal, tá certo? E aí temos a formação das grandes nações modernas e a comparação entre o grande desenvolvimento das nações protestantes com outras nações, né, que não promoveram esse tipo de educação universal. E aí, na próxima aula, que essa aula já se estendeu muito, para não ficar absurdamente longa, vou encerrar por aqui, e na próxima aula eu quero trazer conteúdo só dessa enciclopédia do protestantismo. Você vai ver a grande contribuição do protestantismo para a universalização do conhecimento, tá, ok? Para que o conhecimento fosse de fato acessível a todos. Agradeço muito pela sua presença. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando grandemente a sua vida.